Graça e paz, meus amados irmãos. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Deus, o incomparável. Não há nada e nem ninguém comparável a Deus. Ele é criador de todas as coisas, de todas as criaturas existentes na terra. E os profetas geralmente dizem: quem é igual a Deus ou quem é semelhante a Deus? Nós temos no Antigo Testamento alguns profetas contemporâneos, numa época que eles pregaram sobre o pecado do povo de Israel e de Judá. Quando o reino foi dividido na época de Salomão, o reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Isso por causa da transgressão do povo, por causa do pecado do povo. E o reino é abalado, o reino é dividido. E o primeiro ponto que eu queria trazer para a igreja aqui, já nessa noite, é que a igreja possa lembrar sempre disso. Um reino dividido, ele deixa de existir. Uma casa dividida, ela deixa de existir. Uma igreja dividida, ela deixa de existir. Então esse é o primeiro ponto. Na época do profeta Miqueias, o povo tinha abandonado a Deus. Tinha abandonado o culto que agrada a Deus. Estavam cultuando deuses pagãos. Hoje, nessa pós-modernidade, muitos têm abandonado o culto a Deus. As igrejas na Europa têm fechado, têm virado bares, têm virado discotecas, têm virado hotéis, infelizmente até motéis. Muitos hoje, na pós-modernidade, têm abandonado a igreja de Cristo, por causa, às vezes, de falta de perdão, ou mesmo por causa do coração corrompido, ou mesmo porque a sua vontade tem que prevalecer em meio à vontade dos outros, no meio da igreja. Colocam culpa nos seus líderes espirituais, inventam desculpas que não foram visitados pelos seus líderes ou pelos seus pastores, como se a igreja e os líderes tivessem uma bola de cristal para adivinhar quando eles estão doentes ou não. Por isso, quem vai permanecer e quem vai herdar o céu são os remanescentes fiéis, aqueles que perseveram até a morte, aqueles que não vão se desviar do caminho de Deus. Aquele que abandona Cristo, aquele que abandona a igreja de Deus, não está abandonando o pastor, não está abandonando os irmãos, mas ele está abandonando o próprio Deus, o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Abramos nossas Bíblias na carta de Miqueias, com esse tema, Deus o incomparável. Miqueias 7, dos versículos 18 ao 20. Miqueias 7, do 18 ao 20. Miqueias é logo aí, depois de Naum, bem facinho de achar. Miqueias 7, do 18 ao 20. Miqueias, antes de Naum, não é depois não, antes, tá? Miqueias 7, mantenha a sua Bíblia aberta nesta noite. Miqueias 7, versos do 18 ao 20, com esse tema, Deus o incomparável. Eu gostaria de ler os pares e que a amada igreja e os amados visitantes lessem os ímpares. Quem não tem Bíblia, mantenha a Bíblia aberta, vamos ler pela Bíblia. Mas quem não tem, os visitantes, por favor, está projetado no Data Show. A palavra de Deus diz assim, do verso 18 ao 20: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Mostrará a Jacó a fidelidade de Abraão, a misericórdia aos quais jurastes aos nossos pais,
desde os dias antigos. Amém? Curve sua cabeça novamente. Vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor possa me iluminar, ó Deus, para falar conforme a Tua vontade e o Teu querer. E que a amada igreja esteja com os corações sensíveis, quebrantados e contritos para ouvir o que vem do céu, o que vem do alto, o que vem do Senhor. E que os visitantes, ó Deus, essa palavra possa penetrar nos seus corações, fazendo morada, para que haja salvação nessa noite. Tudo isso nós te pedimos, oramos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Miqueias é contemporâneo de Isaías e de Oséias, viveu na mesma época. Provavelmente ele tenha visto o reino do norte ser levado pelos assírios. Miqueias foi levantado como arauto, como boca de Deus, para profetizar contra o pecado do povo. O povo tinha abandonado a lei de Deus. Os reis daquela época tinham se corrompido. Os sacerdotes e juízes também. Os pobres eram oprimidos e a imoralidade daquela época era generalizada. Qual a diferença de hoje, pastor? Não, nenhuma. Provavelmente esteja pior. A corrupção do coração humano, profetas da prosperidade, do materialismo, governantes corruptos, tribunais que julgam em causa própria, e os pobres continuam oprimidos. E a imoralidade sexual é pior ainda. Por tudo isso, a igreja do Senhor, a primeira igreja batista em Araripina, ela não mercadeja a sua palavra, não. Ela não tira nada, ela não dilui a sua palavra, não. Mas ela prega a verdade que liberta. Por isso ele diz, o profeta, no começo do verso 18, quem é semelhante a ti, ó Deus? A resposta é nada e nem ninguém é semelhante a Deus. Quando você pega esse contexto, do versículo 1 ao 7, Miqueias se levanta contra esse povo e fala sobre o juízo, que se esse povo não se arrepender, eles irão ser punidos e disciplinados. Só que ninguém é semelhante a Deus. Quando nós lemos o verso 18 ao verso 20, nós vemos a restauração do povo de Deus, que já apontava para a restauração da igreja, o seu remanescente fiel. A restauração da igreja, Deus não faria e não faz durar para sempre a sua ira. Deus teria misericórdia. E quando nós lemos aqui do verso 18 ao verso 20, o profeta Miqueias, ele termina seu livro maravilhado, extasiado. Com o que, pastor? Com a misericórdia de Deus. Ele termina exaltando a Deus. Ele termina glorificando a Deus em forma de exultação. A misericórdia de Deus que nos alcança, a bondade de Deus que nos alcança, o amor de Deus que nos alcançou. Por isso o profeta no verso 18 faz essa pergunta: quem é semelhante a ti, ó Deus? Resposta: ninguém. Ninguém é comparável ao nosso Deus. Mas a pergunta que fica para a igreja é: por que muitos desobedecem a esse Deus Todo-Poderoso? O problema do ser humano se chama a idolatria do coração. A humanidade sempre acreditou em falsos deuses. Na época que essa carta foi escrita aqui, eles acreditavam, esse povo pagão aqui, que eram os sírios, os babilônios, os moabitas, os cananitas, eles acreditavam num panteão grego, num panteão de deuses pagão, que o mundo era governado por divindades pagãs. E a gente conhece algumas delas: Astarote, Baal, Dagon. A gente vê a idolatria do coração do homem. Tudo isso está ligado à natureza. Dagon era um peixe. Astarote era a deusa da fertilidade ou a deusa da imoralidade. Baal, o deus da ventania. E esse povo adorava em quê? Nas montanhas, nos altos. Porque eles queriam ver, eles pensavam que raios e trovões era a manifestação desses falsos deuses. A partir do Novo Testamento não mudou muito.
Nós temos o panteão romano e os gregos. Eles adoravam Afrodite, Zeus, Apolo. Quem não lembra do filme Thor? Eles adoravam esses falsos deuses. Mas uma pergunta que fica para a igreja: o que é que todos esses deuses, falsos deuses, que o homem cria no coração, têm em comum? Eles são criados à imagem do homem. Ele é criado conforme a imagem humana. São projeções da humanidade que ela faz de si mesmo. Deuses segundo a sua própria imaginação. Por isso, João Calvino diz que o homem é um poço de idolatria. Ele cria ídolos no seu coração. Ídolos conforme a sua vontade e o seu querer. Por isso que esses falsos deuses, eles são o que, pastor? Deuses maus, deuses mentirosos e deuses ligados à imoralidade sexual. Meus irmãos, existia um deus chamado Moloque, que ele, por causa do coração do homem, esse Deus aceitava sacrifícios de bebê. Sabe o que é você sacrificar, colocar na fogueira uma criança? Falsos deuses. Baal exigia que seus adoradores se cortassem de faca. Nós temos o exemplo de Elias, quando matou 450 falsos profetas. E o que é que está por trás de tudo isso? Deixe marcado sua Bíblia, não sai. Por trás de sacrifícios, por trás de oferendas. O que é que está atrás? Por trás de tudo isso, por trás de imagens, porque quando você faz um sacrifício, por trás tem uma imagem. O que é que está atrás de tudo isso quando você sacrifica? Abra sua Bíblia, tá? O Data Show vai colocar aqui, mas abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, 17. Deuteronômio 32, 17. Em seguida a gente volta. Olha o que é que está atrás de todos esses falsos deuses. Deuteronômio 32, verso 17. Amém? Deuteronômio 32, 17. Olha aqui o que é que está atrás dos sacrifícios e das imagens. Oferecem sacrifício aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conhecem, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os pais não tremeram. Toda oferenda, todo sacrifício que está por trás da idolatria do coração humano é sacrifícios a Satanás e a seus demônios. Paulo fala isso, mas a gente não vai ver hoje. Lá em 1 Coríntios 10, quando você sacrifica algo, quando você idolatra alguma coisa ou alguma imagem, Satanás está por trás disso. Por isso Satanás, ele não tira férias, ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Com Satanás não tem perdão. Volte, tá? Para Miqueias. Não tem perdão, mas o Deus de Israel é diferente. Por isso os profetas dizem no verso 18: quem é semelhante a ti, ó Deus? Quem se compara a ti, ó Deus? Não existe comparação. Por quê, pastor? Porque os outros deuses são falsos deuses. Quem não lembra do Salmo 115? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Eles são falsos, eles são projeções da humanidade caída e decaída. Eles projetam falsos deuses por causa da idolatria do coração. Eles têm que preencher o seu coração com algo ou com alguma coisa. Mas o nosso Deus é diferente. Nós vamos ver 4 motivos, razões ou circunstâncias porque nada e nem ninguém é comparável a Deus. A primeira razão ou o primeiro motivo, porque ninguém é comparável a esse Deus todo-poderoso, o Deus do cristianismo, o Deus do judaísmo, sim, mas que apontava para o Messias, que é o cumprimento da promessa. 4 razões, 4 motivos, porque ninguém é comparável a esse Deus. O primeiro está aí no verso 18. Olha o que é que ele diz na parte B: quem é semelhante a ti, ó Deus? A primeira razão ou motivo:
que perdoa as iniquidades, ou que perdoa as iniquidades. Ninguém é comparável a Deus, porque Ele perdoa as nossas iniquidades. Havia uma promessa que Ele dá a Abraão, lá em Gênesis 17, Ele diz: estabelecerei com você uma aliança eterna. Quando chega no Novo Testamento, Jesus nasce, a aliança é mantida. E o que é que nós precisamos para que Deus perdoe as nossas iniquidades? Nós só precisamos crer, só precisamos nos arrepender e confessá-lo, para que nós possamos ser regenerados, nascer do céu, nascer do alto, nascer da água e do Espírito Santo, regenerados e nascer de novo. Por quê, pastor? Porque esse será o remanescente fiel. O que é que diz aí na segunda parte? Que te esquece da transgressão de quem? Do remanescente da tua herança. Deus tem uma herança, e a sua herança é a sua igreja, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Sempre foi por fé. Em quem, pastor? Em Cristo. Sempre foi os remanescentes fiéis. Os outros deuses das outras religiões são diferentes, meus irmãos. O Espiritismo, você tem que reencarnar. Reencarnar é só ler o livro numa forma inferior, para que você pague os seus pecados. O que é que o escritor de Hebreus diz que nós estamos pregando? Ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Ele quebra a espinha dorsal. A Bíblia quebra a espinha dorsal do Espiritismo. Obrigado, gente. Quebra. Nas outras religiões, nós temos que pagar pelos nossos pecados. Você paga, sempre pagar. Até uma filosofia popular, né? Aqui se faz, aqui se paga. No cristianismo é diferente. No cristianismo a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que ele diz: quem é semelhante a ti, ó Deus? A primeira razão, porque ninguém é semelhante a Deus, porque Ele perdoa as nossas iniquidades. Essa palavra perdão aqui, no hebraico, quando foi escrito, tem um significado de passagem. Tem a ver lá na primeira Páscoa, quando Deus passou e os hebreus colocaram os sangue de Jesus nos umbrais e nas vigas da porta. Deus passou sem punir por causa de Cristo, por isso Ele perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo lava completamente os nossos pecados. E Deus passa agora e não nos pune mais, não nos castiga mais. O sangue do Cordeiro derramado no Antigo Testamento já apontava para o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, com o sangue de Cristo, nós temos o perdão completo. O sangue de Cristo paga, é isso aqui, perdoar. Ele perdoou, Ele pagou. Os nossos pecados foram pagos com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o pecador, ele percebe, quando ele tem a convicção que ele não tem direito a nada, ele é grato por tudo. A passagem, Deus, Ele passou naquela época, e Deus agora, Ele passa o nosso passado a limpo, para que nós possamos viver um presente para a glória dEle, em santidade, em novidade de vida, testemunhando, para que nós possamos herdar um futuro, termos uma garantia de um futuro glorioso, através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O primeiro motivo é: quem é semelhante a Deus? Porque ninguém é semelhante a Deus. Primeiro motivo, porque Ele perdoa as nossas iniquidades. Segundo motivo, porque ninguém é semelhante a Deus. Embaixo aí diz: e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança. Ele esquece das nossas transgressões. Claro que Deus não é porque Deus não tem memória, né, meus amados irmãos? Ele é onisciente, onipresente e onipotente, Ele vê tudo. Mas o que é que tem a ver essa palavra que Ele esquece das nossas transgressões? É que Ele nunca mais vai trazer
os nossos pecados à tona, não. Ele não vai nos punir mais. Meus irmãos, se nós confessarmos os nossos pecados nessa noite, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Os mais ocultos, os mais escondidos, coloque para fora nessa noite. Se tiver que vomitar, vomite, coloque para fora. Mas, para que Ele se esqueça, você tem que ter convicção de que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, e que você possa confessar a Ele, somente a Ele. Quarta razão, terceira razão, porque ninguém é igual ou semelhante a Deus. Logo aí em seguida, o Senhor, quarta razão, porque o Senhor não retém para sempre a sua ira. Essa é a quarta razão. A terceira razão, porque ninguém é semelhante a Deus. O Senhor, versículo 18, não retém a sua ira para sempre. Esta é a razão. Meus irmãos, o que é a ira de Deus? A ira de Deus é a reação justa e santa diante dos nossos pecados. Deus é santo, justo, reto e bom, diferente da raiva humana. A raiva humana está ligada aos nossos pecados, mas a ira de Deus é santa e justa diante de pecadores, diante de nós, pecadores falhos, fracos, efêmeros. Deus, santo, justo e bom, Ele não retém para sempre a sua ira. Todo pecado é contra Deus, todo pecado é a quebra da lei. Ele não retém para sempre a sua ira. Ele não fica irado para sempre. Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus amoroso. Pastor, o que é que nós precisamos para ter tudo isso? Uma vida de dependência de Deus, de arrependimento constante, de confiança constante e de confissão constante diante de Deus. Quarta razão, porque ninguém é semelhante a Deus. E eu quero que você preste muita atenção nessa parte, porque aqui está a base da sua salvação, a base de por que você chegou até aqui hoje nessa noite. Porque ninguém é semelhante a Deus. A última parte do versículo 18. Ele não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Porque Ele tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em trazer seu filho desviado de volta. Deus tem prazer em cuidar do seu filho perdido. Deus tem prazer e alegria na misericórdia. Deus tem prazer em perdoar e não em punir essas epidemias, calamidades que estão acontecendo aí, fomes, seca, todas elas estão no controle de Deus, mas elas são temporais. Deus tem prazer em quê? Na sua misericórdia. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Deus não tem prazer em punir nem o perverso, nem o ímpio. Lá em Ezequiel, outro profeta de Deus, ele vai dizer: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso. Deus está com a sua mão estendida. Aí ele vai dizer: mas o meu prazer é que o perverso se converta do seu mau caminho. Aí ele vai e dá dois mandamentos, dois imperativos ele deixa. Está lá em Ezequiel 33:11. Ele vai dizer: convertei-vos, convertei-vos. O que Deus está falando para nós é: mude de rota, mude de direção e faça a vontade de Deus e não a sua. Convertei-vos, mude de caminho, porque talvez esse caminho que você está andando não agrada a Deus. Por isso Ele tem prazer nas suas misericórdias. Ele tem prazer na sua misericórdia. O prazer de Deus está na sua misericórdia. Deus, Ele se deleita em abençoar. Deus se deleita em dar. Deus se deleita em perdoar. Deus se deleita em fazer o bem. Por isso o salmista,
ou o profeta termina essa carta extasiado, exaltando a Deus, dizendo: quem é semelhante a ti, ó Deus, que tem prazer na sua misericórdia, que tem prazer em perdoar. Meus irmãos, totalmente diferente do homem. O homem fica com raiva, guarda rancor, guardamos rancor, guardamos mágoa, guardamos mau sentimento, guardamos ressentimento, somos finos. Mas o nosso Deus não é assim. Ele tem prazer na sua misericórdia. A misericórdia de Deus é o que eu não mereço, mas Ele me dá mesmo sem eu merecer. O que eu merecia era estar no inferno já, mas Ele é misericordioso e compassivo e bondoso. Por isso nós estamos hoje aqui nessa noite. A misericórdia de Deus. Quem é semelhante a ti? Os anjos bons não experimentarão a misericórdia de Deus e a compaixão. Os anjos maus já estão condenados por causa dos seus pecados. E os falsos profetas, pastores da famigerada teologia da prosperidade, do triunfalismo, da psicologia barata, são antropocêntricos, só falam de homens, só falam do eu, só falam do ego, só falam da vaidade pessoal. Esses serão punidos. Ou você pensa que essas igrejas aí não serão punidas? Sabe o que é que o apóstolo João vai dizer? Eles são falsos profetas, está lá em 1 João. Eles são do mundo. E os seus ouvintes são do mundo também, são joio. Eles serão punidos, está lá em 1 João, leia 1 João a partir do capítulo 4, que ele diz isso: quem é semelhante a ti, ó Deus? Por isso nós pregamos esse Deus vivo, que é diferente de todos os seres, o ser humano, os seres espirituais. Ninguém é semelhante a esse Deus. E Ele nos dá duas certezas, ou duas verdades, de que ninguém é comparável a Deus. A primeira certeza de que ninguém é comparável a Deus, versículo 19, olha o que é que ele diz, que texto belíssimo. Ele voltará a ter compaixão de nós. Essa é a primeira verdade. Ele teve misericórdia daquele povo, tirou aquele povo da escravidão do Egito, 400 anos. Esse povo ia ser levado de novo pelos babilônicos, mas Deus teria misericórdia novamente. E é o que é que ele diz no verso 19, essa é a primeira verdade: Ele voltará a ter compaixão de nós. Esse Deus todo-poderoso, que sempre direcionou um povo teimoso, novamente se perderia esse povo aqui, os hebreus, adorando falsos deuses. Deus voltaria a ter compaixão dele, Deus voltaria a ter misericórdia dele. Essa é a certeza que você tem, que ninguém é igual a Deus. É a base de que nós crentes vamos para o céu. Por quê? Porque Ele sempre vai ter misericórdia, sempre vai ter compaixão de nós. Essa é a base que nós vamos para o céu. A sua misericórdia, no versículo 18, onde Ele diz que Ele tem prazer na misericórdia, e no versículo 19, Ele voltará a ter compaixão de nós. Essa é a base para a vida eterna. Por quê, pastor? Porque nós somos pecadores e voltaremos a pecar. Mas Ele tem misericórdia daqueles que foram lavados e remidos com o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso nós temos que confessar, nos arrepender e não pecar mais, viver em santidade. O mesmo pecado não pode ser uma rotina. Segunda certeza ou segunda verdade de que ninguém é comparável a Deus, ao que é que ele diz? Segunda parte do verso 19: pisará os pés as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Essa é a segunda certeza. Ele lança todos os nossos pecados na profundeza do mar. E eu procurando de quem era essa frase, né? Que
Geralmente quase todos os pregadores dizem, mas Ed Moody diz que Deus coloca uma placa lá no fundo do mar: proibido pescar. Seus irmãos não podem pescar seu pecado. O mundo não pode pescar seu pecado. Satanás não pode pescar o seu pecado, porque a plaquinha está lá: proibido pescar. Proibido pescar. Mude. Voltaremos a pecar, sim, mas Deus, Ele é misericordioso, e o nosso estilo de vida não pode ser viver uma vida pecaminosa, não. Ele pisará os pés à nossa iniquidade. O que é isso, pastor? Isso é uma figura de guerra, de batalha. No Antigo Testamento, quando havia as guerras entre os povos, vários deles, o exemplo, os fenícios, quando Davi lutava contra os fenícios, quando eles ganhavam a batalha, eles pisavam o pé e tiravam suas armaduras e a sua espada. Nós temos o exemplo de Davi e de Golias. Quando Davi jogou a pedra na testa de Golias, que ele caiu, ele não estava morto ainda. O que foi que Davi fez para dizer que a batalha foi ganha? Ele pisou em Golias e arrancou a cabeça de Golias. É isso que Deus faz. A figura aqui é de vitória. É uma figura, Ele pisa as nossas iniquidades. A figura aqui é do poder de Deus vencendo o pecado sobre nós. É isso, essa é a figura. Ele pisa os pés nas nossas iniquidades. E Ele lança onde, pastor? Aqui. E lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Para que ninguém vá lá pescar, para que ninguém vá lá lhe acusar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Para quem, pastor? É só você voltar no verso 18. De quem ele pisa e lança fora as suas iniquidades? Versículo 18, parte C, do remanescente da sua herança, aqueles que vão crer em Cristo Jesus nosso Senhor. O remanescente prometido em Gênesis, prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, prometido a Davi. Quem crer nesse Jesus aqui, ele pisa o pé das nossas iniquidades e lança na profundeza do mar. E o escritor de Hebreus que nós estamos lendo vai dizer: também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Por isso nós temos as garantias em Cristo Jesus. Quem é semelhante a ti, ó Deus? E por fim ele termina mostrando quem ele vai ter misericórdia, de quem ele vai ter compaixão, em quem está a sua fidelidade. Pergunta a todo mundo, resposta: não. Não a todo mundo. Olha o que é que diz no verso 20, para a gente encerrar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, aos quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Esse amor e essa misericórdia Deus mostrou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Hoje Ele mostra a quem? A sua igreja, o seu remanescente fiel. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Ele vai mostrar aqueles que são remanescentes, aqueles que vão perseverar até a morte. Com quem ele fez uma aliança eterna, através do seu descendente. Quando ele diz para Abraão, Isaac e Jacó: através do teu descendente, que já apontava para o Messias, virá o Salvador. As promessas são feitas para os eleitos de Deus, para a igreja de Cristo, para os salvos. O céu é para os arrependidos e confessantes. Aquele que confessa Cristo tem todas essas garantias aqui. Todas. Quem são os escolhidos? Aqueles que dizem: quem é semelhante a ti, ó Deus? Quem é semelhante a ti, ó Deus? Que é Criador e eu sou criatura. É os que dizem isso e os que vivem por isso e através disso. Esses são os remanescentes, aqueles que não vão abandonar a igreja por causa de homens, nem vão inventar história
para se afastar de Cristo, porque isso se chama apostasia. É a época da apostasia. É aqueles que dizem e vê que é pecador e diz: Deus me alcançou pela graça mediante a fé. Ele me recebeu como eu sou, Ele me suporta como eu sou, mas Ele me perdoa para me transformar e não viver mais como eu sou, para que eu faça a sua vontade e não a minha. Se você crer em Cristo, nessa noite, você terá todas essas garantias aqui: misericórdia e compaixão. O que Ele disse para nós: ao seu remanescente da sua herança, porque tem prazer na misericórdia e voltará a ter compaixão de nós. Essa é a promessa para você, essa é a promessa para os filhos de Deus, essa é a promessa para aqueles que vão perseverar até a morte e vão continuar no caminho de Deus. Misericórdia e bondade e misericórdia, graça soberana que nos alcança, que nos traz, que nos muda, que nos transforma, que tira o coração duro e coloca um coração de carne, para que nós possamos absorver tudo que Deus está falando aos nossos corações. Nós não podemos viver como nós vivíamos antes. Eu sou assim, não. Eu pensava isso assim que eu me converti. Deus converte por completo os frutos do Espírito que as crianças falaram hoje de manhã. O domínio próprio, longanimidade, paciência. Ele trabalha de dentro para fora. Essa transformação, ela é radical no coração do crente, mas também é um processo. Por isso nós temos que ver e olhar somente para Ele, somente para Ele. Se eu olhar para as dificuldades que tem no mundo, ou até às vezes dentro da igreja, eu não fico em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Olhe para Cristo, sempre para Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da sua fé. Para que aconteça isso que a gente falou nessa noite. Que belo texto, quando ele começa dizendo no verso 18: quem é semelhante a ti, ó Deus? Aí ele vai dizendo que ninguém é semelhante a Deus, porque primeiro, Ele perdoa as nossas iniquidades. Segundo, Ele esquece das nossas transgressões. De quem, pastor? Do remanescente fiel, aquele que vai perseverar até a morte para receber uma herança eterna. Aí ele diz: quem é semelhante a ti, ó Deus? Porque Ele não retém a sua ira para sempre. Terceiro, mas Ele tem o que, pastor? Prazer na misericórdia. E Ele nos dá duas certezas: que ninguém é comparável a Deus. Ele voltará a ter compaixão de nós e pisará, segundo, as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados na profundeza do mar. São garantias para você, todas as garantias. Mostrará a fidelidade, fiel, Ele é fiel na sua essência, a Jacó, e a Abraão, a misericórdia. Abraão, pai da fé, nós estamos ligados a Ele. A Ele. Eu termino com algumas aplicações, para que nós possamos pensar nessa noite no que nós falamos. Deus mostra a Abraão, a Isaac e a Jacó, aos quais jurastes, e Ele não muda. Ele é imutável desde os tempos antigos. Deus, Ele cumpre todos os seus juramentos. E a promessa é: Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Deus, que veio para morrer por mim e por você, que morreu na cruz do Calvário, mas venceu o último inimigo, a morte, e nós agora somos sua descendência. É isso que ele diz: mostrará a sua fidelidade a Abraão. Nós somos descendentes espirituais, estamos ligados às outras tribos, raças e nações, aqui em Araripina, no Brasil e no mundo, aqueles que herdarão o céu, os que são de Deus e que vivem para Deus e glorificam a Deus. Quem é semelhante a ti, ó Deus? Deus, Ele nos chama. Ele está chamando você nessa noite para perdoar os seus pecados, coisa que é impossível através dos falsos deuses, os falsos santos, de madeira, de gesso, de pedra, de feno, diferente
totalmente diferente. Ele é espírito e ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que ele quer da sua igreja. E ele chama pecadores. Não há outro mediador, nem mediadores. Há um mediador, nem medianeira. Somente Cristo pode te levar para o céu. Somente Ele. Deus nos chama, está nos chamando. Pastor, eu já sou. Mude de vida, mude de rota, como disse Ezequiel 31. Convertei-vos. Mude de rota, mude de direção e venha experimentar, venha participar desse gozo. Venha, Ele está lhe chamando. Somente Deus é capaz de perdoar pecadores definitivamente. E como é que nós fazemos isso, igreja do Senhor? Anunciando Cristo vivo, não um Cristo morto, mas um Cristo que ressuscitou dos mortos e vive e está no meio da sua igreja. Assim, igreja do Senhor, através de Cristo, através da cruz, através do Calvário, o que Ele fez por nós, é isso. Essa aplicação é para os membros da igreja, aqueles que são membros ou congregados. É para você mesmo que está olhando para mim nessa noite. É para você mesmo, para você essa aplicação. Talvez você esteja com o coração cansado, talvez você esteja com o coração endurecido de alguma forma. Nesse momento eu não sei porquê. Não tem nada que possa aquecer mais o seu coração do que o perdão de Deus. Se o perdão de Deus, meu amado, não para aquecer o seu coração, eu não sei o que é que pode lhe aquecer o seu coração. Se as misericórdias de Deus não comover você nessa noite, eu não sei o que é que pode comover você. Se a compaixão de Deus que te substituiu, colocando o seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer por você, não comover você, eu não sei o que é que pode comover a sua vida, o seu coração. Que seu coração possa sair aquecido nessa noite, sabendo que não há mais condenação e que houve perdão completo. E Ele lançou todas as suas iniquidades nas profundezas do mar. Aqueça o seu coração amando o seu irmão. Ele tem falha, ela tem falha. Sim, nós somos imperfeitos. Os diáconos uma vez deixaram entrar na igreja de John MacArthur, nos Estados Unidos, um homem gritando: hipócritas, vocês são hipócritas, o Senhor é hipócrita. Ele só fez isso: bem-vindo a um lugar para mais um. Há espaço para você, porque nós somos falhos ainda. Enquanto nós não chegarmos no céu, nós estamos em construção. O rapaz sentou, no final do culto saiu convertido. Hipócrita. Quando ouviu a palavra de Deus, MacArthur pegando, está lá no YouTube, pode ver o vídeo. John MacArthur, está lá. Hipócrita. Nós temos que olhar para os nossos irmãos com um olhar mais de amor, de cuidado e de carinho. Nós temos que amar como Cristo amou. É difícil, pastor, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Deus, Ele é amor na sua essência, e Ele nos ama incondicionalmente. Nós temos que cuidar a irmãos passando necessidades, dificuldades. Nós temos que amá-los, independentemente dele dizer: a culpa é do líder, a culpa é do seu irmão. Ou eu não vou botar nem na minha, que tudo é culpa minha mesmo. A culpa é do pastor. Tem que amar. Nós temos que ter compaixão e nos colocar no lugar deles. Para você que não é crente nessa noite ainda, não teve uma experiência com Jesus, meu convite para você é que você entregue sua vida a Jesus, confiante que Ele transformará a sua vida. Ele não muda somente o nosso caráter, mas Ele transforma de dentro para fora. Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. E meu convite é para você que não é crente ainda, que você renuncie à sua vida antiga,
se você teve uma experiência e não teve uma verdadeira conversão com Deus, que você entregue a sua vida a Deus, se arrependendo dos seus pecados, confessando Cristo como o único e suficiente Salvador, para que você possa herdar o céu, somente assim, para que você possa ser esse remanescente fiel aqui que Miqueias falou, para que você possa ter uma herança eterna, que não é aqui, mas é no céu. A nossa pátria não é terrestre, é uma pátria celestial que nos aguarda. Que você possa entregar a sua vida a Jesus, confessar os seus pecados diante de Deus e vir até Ele, rendido, completamente rendido. Antes da gente orar, vou pedir o Ministério do Louvor para entoar um hino. E em seguida a gente ora, em nome de Jesus. Ministério de Louvor não, participação de Samira, Samirinha de Deus. Louvemos com Samira. Som, graça e paz, igreja. Jesus pagou um alto preço pela culpa que eu tinha como pecador. A cédula que continha meus pecados foi rasgada quando Ele me comprou. Foi por um alto preço que Ele me comprou. Foi por um alto preço que Ele me resgatou. Trazemos em nosso DNA a separação eterna do Criador. Por mais que fizermos para justificar, nossas obras não nos levam ao Senhor. Foi por um alto preço que Ele me comprou. Foi por um alto preço que Ele me resgatou. Jesus é o Cordeiro Imaculado, preparado muito antes da criação. Seu sangue purifica dos teus pecados, foi derramado para nossa redenção. Foi por um alto preço que Ele me comprou. Foi por um alto preço que Ele me resgatou. Jesus pagou. Glória a Deus. Esse preço foi pago com sangue na cruz do Calvário. Um alto preço. O amor incondicional de Deus. O amor substitutivo de Deus. Por quem, pastor? Todo mundo Ele amou o mundo. Mas o amor salvador, redentor de Deus é para todo aquele que nele crê. Curve sua cabeça, vamos orar. Em nome de Jesus. Sabendo, visitante, que Ele pagou um alto preço por você na cruz do Calvário. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque
porque não há ninguém semelhante a Ti, ó Deus. Ninguém. O Senhor que perdoa as nossas iniquidades, que se esquece das nossas transgressões, daqueles que são Teus, ó Deus, dos Teus remanescentes fiéis, dos remanescentes da Tua herança. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, não retém a Tua ira para sempre, porque, ó Deus, Tu tem prazer na misericórdia, e as Tuas benditas e santas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E a Tua palavra nos disse nessa noite que o Senhor voltará a ter compaixão de nós, pisará todas as nossas iniquidades, já pisou aqueles que crê, já lançou os nossos pecados nas profundezas do mar, na profundeza do esquecimento, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Mostrará todo dia a Tua fidelidade aos filhos da Tua herança, aqueles que creem em Jesus Cristo. Desde os tempos antigos, quando Tu destes aquela promessa, ó Deus, lá em Gênesis 3,15, nascerá um menino, e o menino esmagará a cabeça da serpente, mesmo que ela morda o seu calcanhar. E a promessa chegou, e o menino nasceu, e o menino viveu, e o menino foi ao Calvário, como homem, morreu pelos nossos pecados, mas venceu o último inimigo, a morte, foi vencida. E o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Aonde está, ó morte, o teu poder? A morte não tem mais poder sobre os filhos de Deus, porque os filhos de Deus vão para o céu, herdar a herança eterna. Que o Senhor possa, ó Deus, entrar e penetrar, ó Deus, nos corações daqueles que não tiveram experiência com o Senhor ainda. Ó Deus, que seja noite de salvação para aqueles que não Te conhecem ainda nessa noite, ó Deus. Que o Senhor vá Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus no coração daqueles que não tiveram experiência com o Senhor ainda. A igreja continua orando. Alguém nessa noite que entendeu a mensagem e que quer entregar a sua vida a Jesus, se render completamente a Jesus, sabendo que as suas misericórdias duram para sempre, tendo convicção do que Jesus fez por nós. Há alguém nessa noite? Se eu peço que você levante das suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, quer entregar a sua vida a Jesus, dizer que Jesus é seu único e suficiente Salvador? Se há, levante das suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa noite? Não tenha vergonha do que Cristo fez por você, porque Ele nunca se envergonhará de nós. Se há, levante das suas mãos. Há alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Deus, que já teve uma experiência, mas verdadeiramente quer ter uma conversão genuína, crendo que o Espírito Santo pode te converter e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se eu convido você também. Se há, levante das suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Há alguém que quer se reconciliar com Deus nessa noite? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade, meu amado. Na Tua santa e bendita presença, ó Deus, que o Senhor continue falando, ó Deus, aos nossos corações, através da Tua palavra salvadora, redentora, transformadora. Que o Senhor possa cuidar de cada um aqui presente hoje, ó Deus. Que seja uma semana na Tua presença abençoada e abençoadora. Que o Senhor possa cuidar de cada um aqui, ó Deus. Que o Senhor possa abrir portas, ó Deus. Que o Senhor possa sustentar cada um aqui, para que nós possamos, ó Deus, continuar fazendo a Tua vontade e vivendo conforme o Teu querer. Ó Deus Todo-Poderoso, cuida, Senhor, daqueles que nos visitaram nessa noite. Que o Senhor possa, ó Deus, ter lançado a semente da conversão, para que eles possam nunca se esquecer da Tua palavra,
porque a tua palavra nunca volta vazia, ó Deus. Que ela possa, ó Deus, ser cheiro de vida para a vida daqueles que te ouviram nessa noite, ouviram a tua palavra revelada e inspirada. Que o Senhor possa entrar, ó Deus, com iluminação, com quebrantamento, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Guarda a tua igreja, ó Deus, e que a tua igreja continue sendo a tua testemunha fiel aqui na terra, pregando a boa nova de salvação. E só há um Deus, esse Deus é imutável, e Ele mandou Jesus Cristo para que pudesse, ó Deus, nos salvar. E nós somos gratos por tudo isso, ó Deus. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces presenças do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.